Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 12 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, é sexta-feira, segunda rodada aí da Copa do Mundo. Também temos o Dia dos Namorados. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, antes da primeira análise, duas coisas. Já tá nos seguindo no Instagram? Não, tá marcando bobeira. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu tô gravando esse vídeo, mas provavelmente nesse momento eu já estou lá nas terras do Tio Sam. Tá beleza? E pelo Instagram a gente vai trazer mais informações e muita coisa boa pra vocês. Tá no primeiro comentário fixado, clica e só vem, lá também é a sua casa. Time, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do grupo B e depois a gente faz a análise dessa partida entre Canadá e Bósnia-Herzegovina. O grupo B é composto por Suíça, Bósnia-Herzegovina, Canadá e Catar. Em minha opinião, a Suíça deve fechar na primeira colocação. A segunda vaga fica aqui entre Bósnia e Canadá. A gente ainda vai ter os terceiros melhores colocados também se classificando e o Catar provavelmente sendo eliminado aqui na fase de grupos, tá beleza? Agora sim, primeira análise. 16 horas partida entre Canadá e Bósnia-Herzegovina. O negócio é o seguinte, se a gente olhar a race do Canadá em casa, empatou 3, ganhou 2. A Bósnia-Herzegovina jogando como visitante, empatou 4, ganhou 1 e não perdeu nenhuma partida. Lembrando, na repescagem da Copa, a Bósnia-Herzegovina tirou a Itália, tá bom, galera? Não que a Itália estivesse aí com uma grande seleção, mas é uma camisa importante aí para a Copa do Mundo e a Bósnia tirou a Itália. Nesse momento, o mercado dá uma cotação de favorito para o Canadá e uma cotação de zebra para a Bósnia-Herzegovina. Em minha opinião, o jogo é equilibrado. Eu sei que o Canadá vai jogar em casa e o fator casa pode estar determinando aí essas cotações. Por esse motivo, para resultado, handicap asiático mais 2 para a Bósnia ou handicap europeu mais 3 para a Bósnia. A Bósnia pode até perder, só que eu não acho que vai perder de goleada. De novo, eu acho que é um jogo bem parelho, tá beleza? Falando aqui de gols, é o jogo de estreia. Essas duas seleções têm uma tendência boa para gols, principalmente aqui a Bósnia, porém, o menos de 3 gols e meio na partida eu vejo de forma mais interessante em virtude de ser um jogo de estreia, um jogo mais nervoso, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Canadá e Bósnia-Herzegovina. Jogo para 2 gols, 80%. Jogo para menos de 4 gols, também 80%. As duas alternativas pré-live são interessantes, tá? Um gol já no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Canadá, 5.3, Bósnia-Herzegovina, 4.3. Com relação aos cartões, Canadá, 1.7, Bósnia-Herzegovina, 2.5. Time, aí, vamos lá, complementando aqui nossa análise, né? O juiz que vai apitar essa partida entre Canadá e Bósnia-Herzegovina. Vamos lá. O árbitro que vai apitar a partida entre Canadá e Bósnia-Herzegovina é o argentino Facundo Telo, conhecido pelo seu perfil rigoroso em competições internacionais. Telo possui uma média histórica de aproximadamente 4,5 a 5 cartões amarelos por jogo e costuma assinalar pênaltis e distribuir expulsões quando o jogo fica mais tenso. Então é um juizão que teoricamente solta os cartões, tá bom? Então pré-live, pelo menos um cartão aí para cada seleção. Time, aí, vamos lá falar um pouquinho aqui de prováveis escalações para Canadá e Bósnia-Herzegovina. Lembrando, escalação oficial somente 1 hora antes da partida, tá bom? Pelo lado do Canadá, finalização, chute a gol, mesmo gol.
o Jonathan David, a gente também tem o Larin e o Buchanan também é um cara que finaliza, tá bom? Deixa eu trazer aqui para vocês, ó, que de repente pode ser que entre no decorrer da partida ou mesmo saia aí na escalação oficial o Luiacei. É um cara que finaliza bastante pelo lado do Canadá. Vamos ficar esperto aqui nesse jogador, tá? Com base nessa escalação, teoricamente ele sai no banco. Mas se de repente vier como titular ou entrar no decorrer das partidas, é um bom nome pra gente pensar, tá bom? Pelo lado da Bósnia-Herzegovina, não tem muito o que inventar. Para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Dzeko e também o Demirovic. Fechou? Falando um pouco dos desarmes. Pelo lado do Canadá, um jogador bacana aí para desarmes, Lariea. E pelo lado da Bósnia, jogador para desarmes, o Katic. Fechou? Time, um outro fator que pode ser muito importante para todos os jogos da Copa do Mundo é o fator climático, tá legal? Vou falar para vocês. No ano passado, eu estava lá no Mundial de Clubes, né? Eu assisti Fluminense-Chelsea, Real Madrid-Paris Saint-Germain e depois a final entre Paris Saint-Germain e Chelsea. E eu vou falar pra vocês, é quente pra caramba, tá legal? Você fica suando parado. Então assim, fique esperto, principalmente quando a gente tiver aí equipes europeias ou equipes que estão acostumadas a jogar no frio, que se tiver essa temperatura, essas equipes vão sofrer. Eu tinha visto aí há uns dias atrás, né? O treino da Noruega bateu 23 graus, os jogadores pararam de treinar. Ou seja, 23 graus, eu acho que é o inverno no Rio de Janeiro, né? Então, vamos ficar esperto aí com as condições climáticas que podem afetar bastante aí as partidas, principalmente de países que não estão acostumados com o calor, tá beleza? E vamos lá, antes da próxima partida aqui, vamos dar uma analisada no grupo D, que é o grupo da Turquia, Paraguai, Estados Unidos e Austrália. Em minha opinião, a Turquia tem a seleção tecnicamente mais forte. Acredito na Turquia ficando na primeira colocação. Segunda vaga deve ficar entre Paraguai e Estados Unidos. E a Austrália sendo eliminada aí da fase de grupos. Pelo menos é a minha análise pré-live antes das partidas, obviamente. Vamos dar uma olhadinha nessa partida agora. E bora lá, 22 horas, horário de Brasília, jogo entre Estados Unidos e Paraguai. Vamos dar uma olhadinha na race dos Estados Unidos em casa. Perdeu 3, ganhou 2. Estados Unidos é uma seleção extremamente over goals. O Paraguai, jogando fora, perdeu 3, ganhou 2 e o Paraguai é uma seleção under goals. Ou seja, a gente tem os Estados Unidos, que é uma seleção que geralmente produz jogos com muitos gols, e o Paraguai, uma seleção que geralmente produz partidas com poucos gols. E aí, qual o caminho que a gente vai seguir? Eu, particularmente, como é o primeiro jogo, jogo de estreia, eu prefiro aqui num cenário under, numa partida com poucos gols, tá legal? Falando de resultado, como os Estados Unidos jogam em casa, ao lado da torcida, ele tem uma cotação de favorito e o Paraguai entrando aí com uma cotação de zebra. Lembrando que o Inciso, jogador bem importante da seleção paraguaia, tá machucado e provavelmente não vai jogar essa partida. Paraguai, que fez uma bela fase classificatória aqui na América do Sul para a Copa do Mundo, tá? Então, assim, eu acho que os Estados Unidos têm um leve favoritismo jogando em casa. Mas como a cotação do Paraguai tá bem alta, eu diria, eu pré-live prefiro um handicap para o Paraguai. Por exemplo, handicap europeu mais 3 para o Paraguai e uma partida com menos de 4 gols e meio, por exemplo. E aí a gente vai brincando com outras informações. Eu gosto desse tipo de análise, tá? Handicap europeu mais 3 Paraguai, jogo para menos de 4 gols e meio. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Estados Unidos e Paraguai. Partida para 2 gols, 65%. 1 gol já no primeiro tempo, 75%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Estados Unidos 4.8, Paraguai 4.2, cartões 1.5 e 2.4. Vamos dar uma olhadinha no juizão. E vamos lá, o juizão que vai apitar essa partida entre Estados Unidos e Paraguai é o holandês Danny McKelly. Média de cartões aí de 3,5 a 4 cartões amarelos por partida. Talvez aqui um cartãozinho para cada seleção. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Estados Unidos e Paraguai. Pelo lado dos Estados Unidos, finalização, chute a gol, mesmo gol, Balogun e o Pulisic. Para desarmes, o Freeman e também o Tillman. Pelo lado do Paraguai, como eu comentei com vocês, o Inciso não vai para o jogo. E aí
para finalização, chute a gol, mesmo gol, Almiron e também o Diego Gomes, pode ser uma boa opção, Sanabria aqui no comando de ataque. Para desarmes, José Cáceres. Fechou? Time, aí na nossa sexta-feira aí de Dia dos Namorados, às 19 horas, ainda um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo entre Atlético Goianiense e CRB. Tabela de classificação, jogo do 12º contra o 13º colocado. Campanhas similares aí até o momento. O Atlético Goianiense em casa perdeu 2, empatou 3, nenhuma vitória. Mercado de gols, a tendência é para menos de 4 gols. O CRB fora ganhou 2, perdeu 3. Mercado de gols, a tendência é para mais de 1,5 gols. Eu vou falar para vocês, Campeonato Brasileiro da Série B, geralmente a tendência é para menos de 4 gols. Então, pré-live, eu prefiro um cenário aqui com menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Atlético Goianiense e CRB. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols vem mais forte. Escanteios, Goianiense 6,2, o CRB fora 3,7. O Goianiense tem uma média interessante de escanteios e vai jogar em casa. Então, um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do Atlético Goianiense. Com relação aos cartões, 2,5, 2,7, pelo menos um cartão para cada lado. Copa do Mundo tá chegando e se você não quiser perder nada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um passo a passo para você fazer parte do nosso grupo da Copa. E o melhor de tudo, é de graça, 100% gratuito. Hoje mesmo eu soltei no grupo Harry Kane para ser o artilheiro da seleção inglesa na Copa. O que significa isso? Para o Harry Kane marcar mais gols entre os jogadores da Inglaterra, não entre os jogadores de todas as seleções. Essa tá boa pra caramba, fala a verdade. Essa e várias outras oportunidades que a gente tá soltando no grupo da Copa. Não quer perder nada? Primeiro comentário fixado, segue o passo a passo e vem. Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pra hoje? Jogo entre Canadá e Bósnia-Herzegovina. Handicap europeu, mais 3 pra Bósnia e um jogo com menos de 4 gols. E no confronto entre Estados Unidos e Paraguai, handicap europeu mais 3 para o Paraguai e um primeiro tempo com menos de 3 gols. É o primeiro tempo com menos de 3 gols. Tá beleza? Esse é o melhor palpite aí para hoje. Ontem tivemos mais de 300 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada no celular, muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Aliás, amanhã, jogo do Brasil. O Brasil vai estrear. Vamos lá, como é que ficou o palpitão aí pra hoje? Jogo entre Canadá e Bósnia. Um chute no gol do Jonathan David, atacante do Canadá, e um chute no gol do Dzeko, atacante da Bósnia. E também, no jogo entre Estados Unidos e Paraguai, 2 finalizações para o Pulisic e 2 finalizações para o Balogun, ambos atacantes dos Estados Unidos. Esse é o palpitão aí para hoje, tá beleza? Vídeo tá acabando, um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.